Estamos aqui no 4º Blog Prog, encontro de blogueiros e ativistas digitais. Aqui ao meu lado direito, o vereador Deodato Ramalho, de Fortaleza, Ceará, representante do PT. Ao meu lado esquerdo está o blogueiro Rodrigo Pilha. E eu gostaria de trocar uma ideia com ambos que vão falar para vocês a respeito da blogosfera e do resultado que tem a atividade dos blogs e da atividade digital. Rodrigo, você tem o blog, qual o nome do seu blog? Botando Pilha. Rodrigo está botando pilha na blogosfera. Ultimamente, Rodrigo tem sido, inclusive, investigado policialmente pela sua atividade digital, que é muito polêmica, mas que tem contribuído muito para a democracia brasileira. O Rodrigo foi responsável por desmascarar o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo. Isso, do Tucano. Bom, então, senador Tucano, vamos lá. Aloysio, aliás, desculpa, me confundi. Rodrigo Pilha, você poderia nos narrar essa sua atividade e qual seria, na sua opinião, a relevância daquilo que você faz para a blogosfera e para aqueles que são espectadores da blogosfera? Então, primeiro colocar assim, que se tem alguém que é investigado policialmente, não sou eu. É o senador que está sendo investigado aí pelo Ministério Público, não só o senador, quanto todo o PSDB e vários políticos do PSDB, inclusive, ao contrário do que eles falam, se fazem de santo, mas o PSDB é o campeão nacional de barrados pelo Ficha Limpa. Ou seja, se tem alguém que é investigado policialmente, é o PSDB. Eu, na verdade, no meu caso, eu estou sendo perseguido politicamente pela Polícia do Senado, que inclusive é questionado se tem poder de polícia, pelo fato de eu simplesmente ter feito 3 perguntas. Fiz 3 perguntas para o senador, que tem toda aquela pose de ser bonzinho, de ser democrático, mas o senador se irritou, perdeu a compostura, ficou completamente descontrolado. No momento em que eu perguntei, olha que eu fui bonzinho, eu perguntei apenas do seu suposto envolvimento. Eu fui bonzinho, suposto envolvimento no desvio de 500 milhões. Aí me mandou pra puta que pariu, pode falar isso aqui? Falou que queria... Enfim, quem viu o vídeo sabe as grosserias, a maneira, inclusive, troglodita com a qual o senador reagiu a simples perguntas. Isso mostra bem a face de como os políticos tucanos estão apenas acostumados a receber perguntas e fazer entrevistas de jornalistas domados pela Globo, pela Veja, jornalistas que nunca os questiona alguma atividade em que eles supostamente estejam envolvidos com ilegalidade. Bastou a gente perguntar e eles perderam a linha, que eles estão acostumados a responder pergunta quando é para bater no povo brasileiro, para agredir o governo. Aí eles falam com tranquilidade, mas a partir do momento em que você pergunta sobre o financiamento de campanha deles, se você pergunta para eles por que o PSDB é o campeão de barrados pelo Ficha Limpa, se você pergunta para eles por que o PSDB foi o governo que teve o maior índice de desemprego da história desse país, aí eles perdem a linha, né? Então eu vejo que a importância da blogosfera e do ativismo digital é a gente desmascarar aqueles que se julgam intocáveis e acima da lei porque são protegidos por uma mídia golpista. São protegidos pela Globo, são protegidos pela Folha de São Paulo mesmo, são protegidos pela Veja, pelo Estadão, né? Esses veículos não têm a coragem de questionar e desmascarar esse tipo de político que se pinta de bonitinho, de bonzinho, que defende a democracia, mas na verdade nada mais está do que a serviço do capital internacional, nada mais está a serviço dos Estados Unidos, querendo dar golpe no Brasil em um governo que foi eleito pelo povo. Então eu vejo que essa é a grande importância do ativismo digital e da blogosfera. Desmascarar Tucano, desmascarar a direita brasileira e desmascarar a mídia golpista e mais, num espaço que eles não conseguem controlar.
num espaço em que agora com o Marco Civil nós vamos ter mais liberdade ainda de falar tudo aquilo que a direita brasileira e os tucanos tentam esconder. Bom, antes de passar para a entrevista para o vereador Deodato, eu gostaria de perguntar ao Rodrigo Pilha qual é o acesso hoje, se você tem números da sua postagem e o número de acessos que está tendo no YouTube a sua postagem. Vige, faz tempo que eu não vejo esse vídeo, apesar de ser muito legal você assistir esse vídeo e ver como é que você desmonta e desmascara um senador com simples perguntas. A última vez que eu vi tinha mais de 100 mil acessos, né? Mas ontem eu inclusive conversava com um companheiro de lá o companheiro Jimmy do Pará, e ele me falou que em certas regiões você tem uma internet muito lenta, então se você vai esperar o YouTube abrir, a pessoa às vezes nem consegue assistir, então que ele baixou e divulgou por e-mail, né? Então tem essas visualizações que não são quantificadas pelo YouTube, que são de pessoas que baixam e divulgam pelo e-mail. Então a última vez que eu vi foi a mesma repercussão, um pouquinho maior do que a do Joaquim Barbosa também, quando nós fomos questionar o Joaquim Barbosa, por que ele tinha usado o endereço de um apartamento funcional para sua empresa privada a fim de adquirir um imóvel à vista lá em Miami, né? Então esse do Aloysio Nunes, a última vez que eu vi tinha mais de 100 mil visualizações. Parabéns, Rodrigo Pilha. Bom, então a inserção da blogosfera é gigantesca. Agora vamos passar a entrevista para o vereador de Fortaleza, Ceará, Deodato Ramalho. Boa noite, Deodato Ramalho. Boa noite, minha cara Valquíria. Boa noite aí, o nosso companheiro Rodrigo Pilha. Quero dizer, Rodrigo, que na hora que eu vi aquele vídeo, inclusive, claro que aí nas nossas redes sociais a gente tem que ter todo esse cuidado e essa atenção para na hora dessa, de fato, a gente imediatamente reproduzir para evitar, né, de fato, que esses segmentos que da boca para fora defendem a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, como é muito característico da tucanada aqui no Brasil, e não é só o Aloysio Nunes. O Aloysio Nunes é porque tem uma característica, o senador Aloysio Nunes de São Paulo, Valquíria, porque, além de tudo, ele é metido a valentão. Né? Do jeito que ele tentou agredir o Rodrigo, eu não sei se vocês lembram disso, mas na época da disputa para saber quem é que ia ser o candidato dos tucanos, do demo-tucanado no Brasil, né? Se era o José Serra ou o Tasso Gereissati, então senador lá do estado do Ceará, numa famosa reunião no Palácio do Planalto, com Fernando Henrique Cardoso, o Zé Serra, Tasso Gereissati e o Aloysio Nunes Ferreira, ele defendendo a candidatura do Zé Serra, ele partiu para dar umas porradas no senador do PSDB, no senador Tasso Gereissati, porque ficou lá contrariado com uma afirmação que o Tasso deu na hora de que eles estariam atraiçoando lá o Tasso Gereissati. E quem viu o vídeo, né, percebe exatamente esse caráter de truculência e de desmonte, né, do discurso, que eu disse agora da boca para fora, do PSDB em relação à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. E não é só o Aloysio, isso é uma característica da direita brasileira, do conservadorismo, hoje muito personificado nos tucanos. O Aécio Neves, preciso relembrar isso, recentemente entrou na justiça para que a justiça, postulando a justiça que determinasse o bloqueio no Google de pesquisa, né, para que o nome dele, quando fosse colocado, não pudesse ser noticiado ou ser recuperado todas aquelas informações que tem sobre as suas estripulias aí que ele tem feito, tanto do ponto de vista da política, como do ponto de vista, inclusive, do comportamento pessoal dele, aí desde quando ele foi governador de Minas Gerais. Então, Rodrigo, o vídeo de fato demonstra isso com clareza e é muito importante para que a gente possa de fato, e aí é o grande papel da mídia alternativa, o grande papel dos blogs, o grande papel dos blogueiros, das mídias sociais, dos twitteiros, dos facebookeiros. Nós temos, o Fraquiri e eu, nós temos um blog, chama radioamliberdade.blogspot.com, que é o nosso blog. E temos também página e
e perfil no Facebook e no Twitter, exatamente contribuindo para esse grande debate nacional, discutindo o marco regulatório da mídia, o papel das mídias alternativas para a gente conseguir, e estamos conseguindo, romper com o cerco da mídia conservadora, a mídia partidarizada, que tem lado e que se fantasia de uma mídia noticiosa, né? Porque o mais grave é isso. O mais grave é que elas não se assumem. Elas tentam vender uma imagem para a população, uma imagem de imparcialidade, uma imagem de neutralidade que não corresponde em nenhum momento da história do Brasil. A nossa mídia teve essa imparcialidade ou essa neutralidade. É uma mídia partidarizada, uma mídia que tem lado. Como disse hoje um companheiro aqui, lembrando, né, um escrito do Gramsci, né, o nosso pensador italiano, né, um grande quadro da esquerda democrática no mundo, o Antonio Gramsci, é italiano, onde ele diz que os jornais são os partidos, uma versão moderna dos partidos da burguesia. Ora, quando é que foi dito isso? Isso só fez se aprofundar ao longo da história e nós, portanto, no mundo, essa mídia alternativa, as redes sociais desempenham um papel importantíssimo e particularmente nós aqui no Brasil, congregados nos blogs progressistas, nos blogs de esquerda, né, inclusive com essa tessitura assim, muito extraordinária que nós temos feito com muita dificuldade. Esses encontros nacionais, eles são importantíssimos para a gente nos conhecer presencialmente, né, e potencializarmos a nossa ação no sentido de ajudar o povo brasileiro a enfrentar esse conservadorismo, essa direita e, sobretudo, essa mídia partidarizada. Muito bem, vereador Deodato, parabéns pela sua intervenção. E aqui quem vos fala é Valquíria do PT, pelo blog da Dilma, diretamente do 4º Blog Prog. Um abraço a todos, obrigada.